Olá, gravamos mais um short vídeo no capítulo 12 do nosso Manual de Ética Profissional do Advogado, que trata do tema processo disciplinar. Mas agora, nesse short vídeo, vamos trabalhar especificamente com os recursos nos processos na OAB. Veja na tela comigo. Os recursos lá nos processos na OAB, primeira questão, prazo. Eles devem ser interpostos no prazo de 15 dias. O Estatuto da OAB unificou esse prazo de 15 dias. Inclusive, se a interposição do recurso se der por via facsímile, fax, por exemplo. Neste caso específico, se a interposição de um recurso se der por fax, o original deverá ser apresentado na OAB em mais 10 dias contados da interposição. Então, voltando aqui comigo. Qual o prazo que as pessoas têm para a interposição de recursos nos processos na OAB? Prazo, 15 dias. Qualquer recurso, o prazo é de 15 dias. Se o recurso não for interposto fisicamente, diretamente na OAB, mas por meio de fax, por exemplo, o original deverá ser entregue na OAB no prazo de 10 dias, contados da interposição. Ok? Outro aspecto envolvendo os recursos diz respeito à competência. Competência. Veja aí na tela. A competência para julgar um recurso, primeiro, será do Conselho Seccional. Das decisões proferidas pelo presidente do Conselho Seccional ou pela diretoria das subseções e das caixas de assistência, ou então as decisões proferidas pelos tribunais de ética e disciplina. Pertencerá ao Conselho Seccional a competência recursal de decisões proferidas pelo presidente do Conselho Seccional ou pela diretoria das subseções ou caixas de assistência e ainda nos processos disciplinares julgados pelos tribunais de ética. Agora, e o Conselho Federal, quando que tem competência recursal? Somente de decisões proferidas por conselhos seccionais. O Conselho Federal só julga recurso de decisão proferida por conselho seccional, desde que essas decisões tenham sido não unânimes, primeira hipótese, ou, mesmo que unânimes, essas decisões tenham violado a legislação de ética. Imagine uma decisão que tenha violado uma legislação de ética, ou que tenha violado, entre aspas, a jurisprudência do Conselho Federal ou de outros conselhos seccionais. Então veja que a competência recursal do Conselho Federal ela é bem específica. O Conselho Federal só julga recurso contra a decisão proferida por conselho seccional, desde que a decisão seja não unânime, ou mesmo que seja unânime, que tenha violado a legislação de ética profissional, ou que esteja em confronto com decisões do Conselho Federal ou de outros conselhos seccionais. Ok? Voltando aqui comigo. Então, tratamos brevemente, rapidamente, sobre a competência recursal. O que mais que eu vou falar aqui para você envolvendo o recurso? Os efeitos. Ótima pergunta de prova. Os recursos na OAB são dotados de que tipo de efeito? Efeito devolutivo, efeito suspensivo? Veja na tela comigo. Em regra, os recursos na OAB serão recebidos em duplo efeito. Vale dizer, efeito suspensivo e efeito devolutivo. Isso aqui nos traz o artigo 77 do Estatuto da OAB. No entanto, há algumas exceções em que os recursos serão recebidos apenas no efeito devolutivo, ou seja, serão recursos sem efeito suspensivo. Quais são as hipóteses na OAB em que os recursos não terão efeito suspensivo? Primeira hipótese, eleições na OAB. Segunda hipótese, suspensão preventiva do advogado. E terceira hipótese, cancelamento de inscrição na OAB quando obtida com prova falsa. Cancelamento de inscrição na OAB quando a inscrição tiver sido obtida com provas falsas. Nesses três casos, eleições, suspensão preventiva do advogado e cancelamento de inscrição na OAB quando obtida com prova falsa, vamos voltar aqui comigo. Nesses três casos,
os recursos serão recebidos no efeito meramente devolutivo. Vale dizer, a decisão recorrida já produzirá efeitos desde logo, já que o recurso contra essas decisões não será dotado de efeito suspensivo. Tá legal? E com isso, concluímos mais um short vídeo inserido no capítulo 12 da nossa obra. Muito obrigado pela atenção e até mais.